pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de rotinas trabalhistas e departamento pessoal. Nesse nosso módulo 3, unidade 2, direitos humanos relacionados à rotina de departamento pessoal. Como que temos que trabalhar direitos humanos dentro da rotina de departamento pessoal? Bom, um dos tópicos prioritários e que quase tudo que é livro fala e tem muita notícia de jornal e que é importante a gente frisar é a questão do assédio moral. Essa, palavra que está na moda, mas que é algo seríssimo de ser tratado. Por quê? Porque assédio moral é uma forma de violência. Tá? Então, como é que a gente configura o assédio moral? É uma conduta abusiva, reiterada, sistemática. Isso é importante. O assédio moral não se configura com uma ação. Eventualmente, nós podemos ter um ato de violência, nós podemos ter uma conduta abusiva, mas se esse ato de violência, essa conduta abusiva, ela foi isolada, foi um caso único, não configura assédio moral. Mas isso gera um dever de indenizar? Sim, mas isso a gente vai dar o nome de dano moral. Então, eventualmente, uma conduta abusiva vai gerar o dever do empregador indenizar, mas não configura assédio moral, configura dano moral, é um dano. A minha moral, a minha psique, a minha condição enquanto pessoa foi abalada. E aí é claro que isso gera dever de indenizar. Mas o assédio moral, o grande X da questão, que vai se configurar é essa continuidade, né? Passa um dia, acontece de novo no outro e assim vai. Isto é assédio moral. Então é violência, é conduta abusiva, é reiterada e é sistemática. Só que quando eu falo que é uma forma de violência, não necessariamente porque às vezes a gente pensa em violência, a primeira coisa que vem à cabeça é alguém bateu no outro. Foi lá e deu, né? Bateu, enfim, encheu a cara do outro. Não é isso. É uma violência psicológica, uma violência emotiva que me abala de uma determinada maneira. E aí entra a questão da prova, que às vezes é complicada, porque tem uma questão de subjetividade nisso tudo. O quanto me abala aquilo que foi tratado, né? E muitas vezes quem está de fora pode não ver, às vezes nem se dá conta, ou acha até que é besteira, mas isso para mim não é besteira. Para mim gerou uma dor. Então configura um assédio moral. Por isso que nós temos às vezes a dificuldade de lidar com isso e aí a importância das ações preventivas, para todo mundo saber o que é um assédio moral, para que não se realize, né? Porque não adianta depois dizer, ai, mas eu não sabia que era assédio moral, ai, eu não sabia que eu machuquei ele. Isso não justifica, tá? Pode justificar no íntimo da pessoa, talvez, mas legalmente não justifica, porque houve ali uma violação, houve ali um abuso, tá? O objetivo do assédio moral sempre é desestabilizar emocional e profissionalmente o indivíduo. Então, quer se tirar a pessoa daquela tranquilidade dela, né? Quer gerar um estresse, né? Um estresse emocional, um estresse profissional. Então, quando alguém, por exemplo, diminui muito a pessoa, ou então cobra de maneira excessiva, isso é configurado um assédio moral. Ou cobra fora do horário normal que deveria, também é configurado um assédio moral. Por exemplo, nos dias de hoje, nós temos uma questão muito grande sendo discutida no Poder Judiciário, que é o direito à desconexão. Eu não tenho direito a me desconectar do ambiente de trabalho. Isso significa que o chefe pode me mandar mensagem final de semana? Não, não pode. Se for uma vez, um caso urgente, agora, se isso é um padrão, isso provavelmente pode desestabilizar emocionalmente. Então vocês imaginem, você trabalha de segunda a sexta-feira, final de semana você olha o WhatsApp, vê aquele grupo da empresa, né? E quando vê tem um monte de mensagem do chefe. Vocês não precisam nem clicar para ler. O simples fato de você ver que tem aquele monte de mensagem, que você sabe que não é coisa boa, porque ninguém vai mandar. O chefe não vai mandar uma mensagem, tem um bom domingo. Talvez se for o domingo de Dia das Mães, pode ser até que ele mande uma mensagem bonita, né? Para as mães, ou de Dia dos Pais, enfim, alguma data festiva. Mas, como regra, é falando alguma coisa. E mesmo que ele diga, ai, desculpa se é no final de semana, não interessa. O abalo emocional já entrou aí. Né? Ou que ele diga, gente, olha, vocês sabem que é importante, final de semana a gente tem que trabalhar. Veja bem, isto é um abalo.
Você saiu daquele seu momento que era de lazer e já se ligou com o trabalho, e isso já gerou uma desestabilidade emocional. Então, tem que cuidar muito essa questão de grupo de WhatsApp. Aí você vai dizer assim: "Ai, não, mas quando eu fui trabalhar nessa área, nesse setor, eu até assinei um documento lá que dizia que eu tinha que estar disponível no final de semana". Mas então você estava recebendo sobreaviso? Porque a maneira que nós temos de ficar disponível o tempo todo é o pagamento de sobreaviso. Então, se a empresa faz pagamento de sobreaviso, tá tudo certo. Agora, se ela não faz pagamento de sobreaviso, você não é obrigado a ficar com essa tensão o tempo todo. Então, mensagens final de semana reiteradas, cobranças reiteradas no final de semana, configuram assédio moral? Configuram, sem a menor sombra de dúvida, porque é algo abusivo, é algo reiterado, é algo sistemático. E às vezes o chefe pode até ser uma boa pessoa e nem saber que está cometendo assédio moral, mas aquilo é sim um assédio moral, tá? Acontece nas ações diretas ou indiretas, através de ação ou de omissão. Como assim omissão? Ah, tem julgados, né? Enfim, casos aí é o que não faltam, mas tem um que sempre me chama a atenção, que foi um caso de uma pessoa que ficou afastada pelo INSS, em virtude de um acidente de trabalho. Então, o que acontece? A pessoa fica afastada pelo INSS por causa de acidente de trabalho, quando ela retorna, ela tem estabilidade de 1 ano. Então, o patrão não podia mandar embora a pessoa. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma sala vazia, botou uma mesa para ela e diga que é o teu local de trabalho. E a pessoa disse: "Tá, ok, mas o que eu faço?" "Não, você não faz nada, você fica esperando aí dar teu horário. Quando der teu horário, você vai embora." E não passou nenhuma atividade para ela. Isso é assédio moral? É. Mas o que foi feito? Nada. Você vai dizer: "Mas assédio moral, nada." Mas justamente, o fato de fazer a pessoa fazer nada, não dar nada para ela, isso gera uma abalo emocional, porque faz a pessoa se sentir o quê? Uma pessoa sem utilidade. Isso abala emocionalmente. Isso desestabiliza a condição da pessoa. Então, esse exemplo é um exemplo que nada foi feito, mas deveria ter sido. E é justamente o nada que gerou o assédio moral. Então, o assédio moral pode ser por omissão, mas ele também pode ser por ação. Normalmente ele é por ação. Normalmente é algo que se fala, né? É algo que se diz, enfim. Mas também pode ser por omissão. Deixar de fazer quando deveria ter feito. Direta, pode ser, né? Eu tô falando contigo diretamente, ou indireta, que eu crio todo um ambiente. Então eu não falo nada para você enquanto, né? Eu sou a chefe, você é o funcionário. Para ti eu não falo absolutamente nada. Mas eu crio toda uma rede de intriga por trás. Faço que todo mundo fale mal de você, né? Então todo mundo está sabendo que você está agindo de uma maneira que eu pelo menos não estou gostando, né? Então isto é uma maneira indireta do assédio moral. Então eu não falo nada direto para a pessoa, eu falo tudo para terceiros, tá? Então isso vai gerar também aí um assédio moral. Classificação do assédio moral, que a gente fala a tipologia do assédio moral. O assédio moral interpessoal, institucional, vertical, horizontal e misto. O que é um assédio moral interpessoal? É o assédio moral mais comum que nós temos, né? Que é direto de uma pessoa para outra. Então, um assédio moral é o João que faz algo para Maria, ou a Maria que faz algo para o João, né? Então, isso é o assédio moral interpessoal. É o mais comum, né? Entre as pessoas físicas. Nós temos também um assédio que ele é muito complexo, que é o assédio institucional. O que é um assédio institucional? É aquele que está instituído dentro da empresa. Então, a condição daquele ambiente de trabalho é tão degradante que todo mundo que entra lá se sente desestabilizado emocionalmente. A instituição criou uma situação nefasta. Então, quer ver um exemplo? Estava conversando um tempo atrás com um conhecido e ele disse: "Eu estou muito querendo sair do meu ambiente de trabalho, porque eu estou vendo que eu vou ter um problema de saúde." "Como assim?" "Não, porque o ambiente é horrível." E aí começou a contar várias coisas de pressão de trabalho, de
tinham 4 funcionários, um pediu para sair, o trabalho daquele um foi redividido entre os demais, e a cobrança é excessiva, e aí depois um terceiro saiu, de modo que hoje em dia o que era feito por 4, já no afogadilho, com muita dificuldade, hoje é feito por 2, com pressão e com cobrança. Enfim, então um ambiente de trabalho assim, bem, né, que gera aí uma condição de saúde bem complexa. E aí o que ele disse? Pessoas de outros setores próximos, um tá com câncer, o outro teve infarto, né? Então começou a falar de doenças sérias que pessoas ali desenvolveram. Quer dizer, o ambiente daquele trabalho, ele tá um ambiente tóxico, né? O ambiente por si só é desestabilizante. Então, não é que uma pessoa faz algo para a outra. Não, aquele ambiente foi criado de uma determinada maneira que está todo mundo passando mal, né? Ou, aqui a minha expressão todo mundo talvez seja um pouco forte da minha parte, mas um grande quantitativo de pessoas. Então você conversa com um, você conversa com o outro, um está com problema disso. Então isso é esse assédio moral institucional, que não precisa às vezes ser dito nada, mas pelo simples fato de você estar ali, você já se sente pressionado. E esse assédio moral institucional é um dos mais difíceis de serem solucionados, porque se é assédio moral interpessoal de uma pessoa contra outra, você pode fazer um treinamento específico para aquela pessoa que está cometendo o assédio moral, ou, enfim, até eventualmente, né, a depender aí do setor que a pessoa trabalha, né, da condição, você pode até mandar embora, enfim, se for o caso, né, tudo mais. O institucional é um pouco mais complexo de você trabalhar, porque não é uma pessoa que fez algo, né, é um ambiente, então você tem que mudar a cultura organizacional da empresa. Então é um pouco mais complicado, mas existe esse assédio moral também, tá? O assédio moral vertical é um dos mais usuais. Vertical por quê? Porque são pessoas que estão em níveis hierárquicos diferentes. Então nós temos diferença na hierarquia. Ele pode ser, então, o assédio moral vertical, ele é do tipo interpessoal, né? É entre pessoas e são pessoas de níveis hierárquicos diferentes. Ele pode ser ascendente ou descendente. O mais comum é o assédio moral vertical descendente, né? Que é de cima para baixo. É o chefe que comete assédio moral com o funcionário, né? Que hierarquicamente é inferior na hierarquia, né? Então é ele que trata mal, é ele que cobra de maneira excessiva, tá? Mas também existe o assédio moral vertical ascendente, de baixo para cima. Não é tão comum, mas é possível. Que são os próprios funcionários que, de uma certa maneira, diminuem o trabalho ou manipulam o trabalho do chefe, ou melhor, até boicotam o trabalho do chefe. Então, eles deixam de cumprir os prazos para que o chefe não possa se reportar aos seus superiores. Então, os inferiores, hierarquicamente, por favor, né? Eu estou falando aqui em hierarquia, né? De quem manda em quem, né? Então, inferior hierarquicamente, eles criam um ambiente para boicotar o trabalho do chefe, para que o chefe aí tenha problemas maiores, tá? Então, é possível essa existência, apesar de não ser uma coisa tão comum assim. Nós também temos o assédio moral horizontal, que seriam quando acontece pessoas do mesmo nível hierárquico, né? Então, eu tenho vários auxiliares administrativos e aí entre os auxiliares administrativos um boicota o outro, um assedia o outro. É possível também isso horizontal, esse assédio moral horizontal. E tem o assédio moral misto, né? Que mistura o assédio moral vertical e o assédio moral horizontal. Então, eu estou sendo vítima de assédio moral tanto do meu chefe quanto dos meus colegas, né? Então todo mundo está me assediando moralmente, também às vezes pode aí acontecer, tá? E aí eu peguei uma cartilha do TST, que até deixei no material complementar de vocês, que vai trazer uma série de exemplos. Eu gostei muito dessa cartilha porque daí tira do abstrato e vamos bem para o concreto, né? O que configura assédio moral na visão do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, né, aquele órgão que, em tese, define, né, em última instância, as questões de trabalho, né? Então, por exemplo, retirar a autonomia do colaborador ou contestar a todo momento as suas decisões. Isso é entendido como um assédio moral. Então, eu não permito que ele pense por si mesmo, né? Então, tiro toda a autonomia. E se qualquer coisa que ele disser, eu estou sempre contestando. Não, mas acho que você está errado, acho que essa decisão foi ruim que você tomou.
isto é uma maneira de humilhar a pessoa, isso é uma maneira de abalar profissionalmente essa pessoa, tá? Isso configura assédio moral. Um outro exemplo, sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho que habitualmente competia a ele executar. Então, eu dou mais do que ele pode, né? Então, eu começo a dar trabalho, 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 claro que muitas vezes o trabalhador, né, precisa daquele trabalho, e essa é uma característica da subordinação, né? Muitas vezes a pessoa precisa trabalhar e diz: "Não, eu dou conta, tá, me dá, ok, ok". Mas mesmo que ele diga: "Dou conta", ele tá fazendo muitas vezes isso porque ele tem medo de que se ele não te disser: "Dou conta", você vai demiti-lo, e ele precisa daquele dinheiro para pagar muitas vezes o alimento do filho dele, né, ou enfim, as contas básicas da casa, né, mesmo que não tenha filho, o alimento dele, né. Às vezes precisa tomar remédio, enfim, cuida de pai, cuida de mãe, né, são muitas variáveis. Então, o momento que você começa a sobrecarregar com coisas que é simplesmente impossível uma pessoa dar conta, isso configura um assédio moral, tá. Ou também você tirar as coisas que habitualmente ele fazia, e muitas vezes acontece isso por causa da estabilidade até. Você quer no fundo mandar a pessoa embora, mas você não pode porque ela tem estabilidade. E aí você começa a minar o trabalho dela para fazer ela se sentir ruim, para ver quem sabe ela pede a conta, porque na instabilidade, gente, eu não posso demitir a pessoa, mas se ela pedir a conta, tudo bem, ela tem direito de pedir a conta. Então é uma maneira de criar um ambiente para meio que forçar até ela pedir a conta. Então eu tiro coisas que eram ela que fazia, tá? Ignorar a presença do assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores. Então finge que não tô vendo que a pessoa tá ali, né? Tô só dando atenção para os outros. Passar algum tipo de tarefa humilhante, né? Então é fazer com que a pessoa se sinta humilhada. É, eu deixei também vários videozinhos para vocês sobre assédio moral, bem interessante para vocês verem, né, na nossa curadoria, justamente sobre exemplos de condenação com tarefas humilhantes, que nem vou falar aqui porque tem coisa que a gente nem acredita que aconteceu, né. Então ali tem os julgados, tem as explicações para vocês verem coisas, assim, simplesmente absurdas que acontecem, em ambientes de trabalho, né. Então você fazer a pessoa se sentir humilhada, né. Gritar ou falar de forma desrespeitosa. Então tá sempre, se dirigindo à pessoa aos berros, né, aos gritos, ou com palavras de baixo calão. Então eu tô tratando a pessoa de uma maneira desrespeitosa, né, ou botar o dedo na cara da pessoa. Esse tipo de coisa é desrespeito, a gente não pode agir dessa maneira, né, isso é configurado um assédio moral. Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador. Então, você espalhar uma informação, né, que de uma certa maneira vai gerar uma diminuição da pessoa, a pessoa vai se sentir mal. E às vezes pode até ser que seja verdade, mas a pessoa não quer que os outros demais saibam. Assim, o fato de: "Ah, mas eu falei isso e é verdade da pessoa", não me interessa, você não pode falar. Se é uma coisa da vida pessoal dela, você não pode falar, não interessa se é verdade, se é mentira, se você acha bonito ou se você vai achar feio, não interessa. Vida pessoal é vida pessoal, você não pode, difundir informação. Se for mentira, pior ainda, né. Mas o fato é, a vida pessoal da pessoa não interessa para ninguém, a não ser para ela mesma, né. Então, fazer qualquer tipo de fofoca, isso é considerado um assédio moral, porque você está expondo uma coisa que a pessoa, não tem nada a ver com trabalho, tá. Não levar em conta problemas de saúde. Então a pessoa vem e te diz: "Olha, eh, eu tô com problema de saúde, né, tô com essa limitação", você finge que nada disso acontece e você continua dando carga de trabalho normal para ela, sem nenhuma atenção, tá. Criticar a vida particular da vítima. Veja bem, de novo aqui, vida particular é de cada um, então não convém ao chefe fazer, nem aos colegas fazer nenhum tipo de crítica, né. Isso é um não assunto. Isso que é importante, né, tem coisas no ambiente de trabalho que são não assunto, que que não se deve falar, que não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. E o simples fato de você falar, sobre o assunto pode, né, caracterizar aí um assédio moral, tá. Atribuir apelidos pejorativos, né. Isso parece que, assim, felizmente está diminuindo um pouco, mas se a gente pegasse há 10, 15 anos atrás, era mais comum em ambiente de trabalho, apelidos e às vezes as pessoas até acham graça. "Ah, ah, ah", né, isso não pode acontecer, tá, né, não é engraçado, tá, é humilhante, e a gente não pode fazer, simples assim, né. Impor punições vexatórias, dancinhas, prendas, tem empresa que faz: "Ah, a equipe que não atingiu a meta, aí vai ter que, um determinado dia vir usando um chapéu específico", né,
ou vir, sei lá, usando um óculos diferente, ou com uma maquiagem diferente, sei lá, qualquer coisa do gênero, porque não cumpriu a meta de venda, né? Algo desse tipo. Isso não pode acontecer, né? Isso é uma punição fechatória, né? Não convém para o ambiente de trabalho, tá? Postar mensagens depreciativas em grupo e nas redes sociais também é tido como aí algo que caracteriza assédio moral. Evitar comunicações diretas, dirigindo-se à vítima apenas por e-mail, bilhetes ou terceiros e outras formas de comunicação indireta. Não simplesmente, se eu não falo mais contigo, eu estou com um problema, é sempre através de um terceiro. Não pode. Isolar fisicamente o colaborador para que não tenha comunicação com os demais colegas. Desconsiderar ou ironizar injustificadamente as opiniões da vítima. Retirar cargos e funções sem motivo justo. Impor condições e regras de trabalho personalizadas, diferentes das quais são cobradas para outros profissionais. Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos incompatíveis para a finalização de um trabalho. Então, você passa um trabalho para a pessoa e diz, olha, eu vou te dar 48 horas. A pessoa diz, mas é simplesmente impossível fazer em 48 horas. Dá um jeito, né? Te vira, cada um com seus problemas. Eu quero em 48 horas esse relatório, né? E, às vezes, é simplesmente impossível. Então, isso configura um assédio moral, tá? Manipular informações deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que o colaborador realize as suas atividades. Vigilância excessiva. Aqui nós tínhamos uma prática há um tempo atrás, talvez em alguns lugares ainda exista, infelizmente, mas é da pessoa ter que abrir a mochila quando está saindo do ambiente de trabalho para mostrar que não está levando nada. Isso é entendido como uma vigilância excessiva. Você imagina, você trabalha numa loja e todo dia antes de sair você tem que pegar sua bolsa, sua mochila, enfim, né? Ou aquilo que você levou para o ambiente de trabalho tem que mostrar para o gerente dar uma olhada para ver se você não está roubando nada. Roubando não, furtando, né? Porque roubo é quando tem violência e grave ameaça, né? Então é um furto. Olha que situação vexatória, quer dizer, não confio em você, você tem que ficar mostrando a sua bolsa todo dia para ver se você não está levando nada. Então, isso é entendido como uma vigilância excessiva, né? Então, não pode. Limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro, monitorar o tempo que ele permanece lá. Não existe. Quantas vezes tu pode ir no banheiro no ambiente de trabalho? Quantas vezes forem necessárias, é algo fisiológico. Ninguém pode limitar. Ah, não, você já foi no banheiro, não pode ir de novo. Isso acontece muito, infelizmente. Quer ver, caixa de supermercado, né? Quem trabalha ali no setor de cobrança de supermercado, às vezes tem muita dificuldade de ir no banheiro, gente, né? De um ter que pedir, porque daí tem que pedir para substituir, e aí não tem, enfim, e aí geram complicações, tá? Então, eu já vi histórias em processos de pessoas que iam trabalhar com uma fralda porque não tinha disponibilidade de ir no banheiro a qualquer momento, e a pessoa, né, bebia bastante líquido, enfim, precisava ir várias vezes no banheiro, tá tudo certo. O fato dela ter que pedir para ir no banheiro já é complicado, né? Mas até a gente entende que às vezes precisa ser substituído, então tu tem que avisar porque tem que vir alguém pro teu lugar, até aí tudo bem, mas ninguém pode negar isso ou limitar, né? Então imagina a pessoa ter que colocar uma fralda porque não sabe se vai conseguir, não vai ter autorização para ir no banheiro na hora que precisa, então tem que se precaver, né? Então uma coisa dessas é obviamente que gera aí uma situação constrangedora, para dizer mínimo, né? Monitorar o tempo que a pessoa permanece no ambiente, né, no banheiro, também não dá. Advertir arbitrariamente, instigar o controle de um colaborador por outro, criando espécie de controle, contexto hierárquico, gerando desconfiança, evitando solidariedade entre os colegas. Quero voltar na 22, advertir arbitrariamente. Vejam bem, pessoal, nós podemos ter advertência no ambiente de trabalho? Sim, podemos. Então, um colaborador fez algo equivocado. Ele pode ser advertido? Claro que pode. Como é que funciona? Funciona assim: o primeiro tipo de advertência que nós temos é o que a gente denomina de advertência verbal. Então, a pessoa fez alguma coisa e você vai advertir verbalmente. Qual é a ideia da advertência verbal? É que a pessoa entenda que aquela conduta não era a conduta esperada, que se queria uma conduta diferente dela. Mas como é que você vai fazer essa advertência verbal? Você vai sair gritando e falando na frente dos outros? Obviamente que não, porque isso vai gerar constrangimento. Então você vai chamar a pessoa num local reservado e vai dizer, olha,
você fez tal atitude, espero que não se repita por causa disso, por causa daquilo, né? Então você está fazendo uma advertência verbal, você quer que a pessoa mude aquele comportamento dela, porque não é um comportamento que você, enquanto chefe, entende que é adequado, e tá tudo certo. Isso não gera assédio moral, né? Se for feito dessa maneira. O que gera é essa arbitrariedade. Então, se tem um ato que realmente não é adequado, tudo bem. Mas e se aquele ato se repetiu? Ou se de repente foi um ato um tanto quanto sério? Você pode fazer a advertência por escrito. Então, a advertência por escrito é advertência verbal, aí você sobe um tom, advertência por escrito. Então, você rediz um termo dizendo, olha, estou te advertindo por causa de X, Y, Z, e quero que você reflita sobre isso e mude a sua conduta. Então, é uma advertência por escrito, uma advertência é uma coisa mais séria, né? A pessoa vai ter que assinar, né, para mostrar para ela que, olha, não é brincadeira. Isso que você está fazendo não é condizente. É tudo certo, desde que você faça, obviamente, você não vai fazer na frente de todo mundo tirando sarro da pessoa, você vai fazer de uma maneira reservada, você pode fazer isso. Você pode dar essa advertência, e se não for suficiente, e se a pessoa continuar agindo naquele mesmo erro, significa que aquela advertência não cumpriu o que é esperado, porque afinal de contas, você pediu para ela mudar e ela não mudou. O que você pode fazer? Você pode dar uma suspensão para ela. Em algumas partes do Brasil, a gente dá o nome de gancho. Você vai dar um gancho nela. O que é essa suspensão? Quer dizer que você vai dizer assim, olha, por isso que você vai dizer assim, é tão sério aquilo que você fez, você vai ficar um dia em casa sem trabalhar, para te ponderar sobre isso, né? Você vai ficar 2 ou 3 dias, só que esses dias vão ser descontados do salário dela, senão é prêmio, né? Não é folga, né? Não é essa a ideia, né? Ela não vai trabalhar e vai ter o desconto daqueles dias, porque justamente para mostrar para ela, olha a seriedade do que você fez, tá? Em última instância, se a pessoa continua agindo em desacordo com aquilo que se espera no ambiente profissional de trabalho, você pode inclusive fazer demissão por justa causa. A demissão por justa causa, então, é uma escalada desses erros que você está pedindo para a pessoa, olha, você tem que mudar, isso não é adequado no ambiente de trabalho, e aí chega um ponto que você demite a pessoa por justa causa. E quando você demite a pessoa por justa causa, isso é uma das poucas coisas que quebram a estabilidade. Então a gente viu no módulo passado que existem vários tipos de estabilidade. O que quebra a estabilidade? Essa demissão por justa causa. Quer dizer, a pessoa, ela deu uma causa justa, foi dada oportunidade para ela mudar e ela continua exercendo aquilo. Tudo isso está correto. Tudo isso que eu falei não configura assédio moral. O que configura assédio moral? Você criar essa história toda advertindo arbitrariamente, quer dizer, a pessoa não fez nada. Você começa a mentir, você começa a criar coisas que não são coerentes com a realidade. Isso sim é assédio moral. Agora, se de fato a pessoa agiu errado, você vai advertir e tá tudo bem. Claro que você não pode fazer isso na frente dos outros, você tem que fazer de uma maneira discreta. Mas advertência, ok. Suspensão, ok. Demissão por justa causa, ok. Se de fato a pessoa fez algo equivocado, algo errado. Agora, fazer isso de maneira arbitrária, aí a gente sai dessa parte ok e vai para a parte do assédio moral, tá? Então, demissão por justa causa é plenamente possível e como o nome está dizendo, né, demissão, desculpa, com justa causa, você deu uma causa justa e foi dado chance de você rever aquilo. O que você perde na demissão com justa causa? Por que todo mundo tem tanto medo da demissão por justa causa? Porque você perde uma série de direitos. Primeiro que demissão por justa causa você não tem aviso prévio, né? Você simplesmente não recebe aviso prévio. Então você não vai ter esse pagamento. Além disso, não libera o teu valor de FGTS. Você não consegue fazer o saque do FGTS. Não gera nenhuma multa a ser paga de FGTS. Nada disso é observado quando a gente fala em demissão por justa causa, tá? E se você tiver férias proporcionais, você também vai perder essas férias proporcionais. Você não vai perder as férias que você já teve o período aquisitivo, né? Você já fechou o período aquisitivo, essas férias vão ter que ser pagas. Mas aquelas proporcionais, você vai perder. 13º salário, você também vai perder correspondente àquele ano. Então, acaba perdendo uma série de vantagens, né? Uma série de direitos. Por quê? Porque você deu uma causa justa. Diferente da demissão sem justa causa. Na demissão sem justa causa, você vai ter direito ao aviso prévio. Quanto tempo de aviso prévio? Depende de quanto tempo você está na empresa. O aviso prévio ele pode variar de 30 dias até 90 dias. Então, quando você for demitido e tiver até um ano trabalhando naquela empresa, o teu aviso prévio é de 30 dias. Se for mais de um ano e menos de 2, é 33 dias. Se for mais de 2, mas não chegou a 3 dias, a 3 anos, é 36 dias.
Se for 3 anos e alguma coisa, você vai ter 39 dias de aviso prévio, de modo que a cada ano a mais que você está na empresa, você tem 3 dias a mais de aviso prévio, até o limite de 90 dias, que seria quando você ficou 20 anos na empresa. Então, o aviso prévio, quantidade de dias, é de 30 a 90, a depender de quanto tempo aquele colaborador esteve na empresa. Então, imagina uma pessoa que está há 3 anos que seja, tem direito a 39 dias de aviso prévio. E esse aviso prévio, ele pode ser cumprido ou ele pode ser indenizado. Então, o patrão, quando ele manda embora sem justa causa, ele pode te indenizar, pode dizer assim, ó, a partir de hoje você não trabalha mais aqui, eu vou te pagar esses 39 dias em dinheiro. Poxa, é mais de um mês de salário. Por que 39? Porque no meu exemplo ele estava 3 anos e meio na empresa, então é 39 dias de aviso prévio. Poxa, é um dinheiro considerável, né? Ou então, é o aviso prévio cumprido. Você vai trabalhar durante esses 39 dias, mas sabendo que você daqui a 39 dias está desempregado, ou seja, você tem esse tempo para procurar um emprego. E você pode sair mais cedo, né? Todo dia para procurar emprego. Então, é uma maneira também de você se organizar para encontrar um outro ambiente de trabalho. Ok? Então, nós temos essas características. Quando você é mandado embora sem justa causa, você vai conseguir sacar o teu FGTS e ainda vai ganhar um adicional de 40%. A empresa vai ter que pagar mais 40%. Na verdade, a multa da empresa é de 50%. 10% é contribuição social, ou seja, né, governamental, e 40% vai para o trabalhador. Então, é um valor a mais. Ele vai ter direito a férias proporcionais, ao 13º proporcional. É uma diferença muito grande. A demissão por justa causa e a demissão sem justa causa, em termos de pecúnia, em termos de valor que o funcionário recebe. Tá? Então, por isso que muitas vezes, quando é demissão com justa causa, as pessoas entram na justiça para tentar reverter, porque financeiramente faz muita diferença. Uma continuidade, uma piora, né, significativa do assédio moral é o assédio sexual. Tá? Segundo, eu até trouxe aqui uma fonte lá do TST, que a ministra Maria Cristina Peduzzi fala que é dever do empregador promover a gestão racional das condições de segurança e saúde do trabalhador. Achei essa frase muito emblemática. É dever do empregador. Então, quando o empregador ele cria um ambiente saudável, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Tá? É o empregador que tem que fazer isso. Ao deixar de providenciar essa medida, ele, né, o empregador, viola o dever objetivo de cuidado. Então, quando o empregador não faz nada, ele é responsável. Então, se nós temos um ambiente de trabalho que não tem segurança, não tem saúde, quem é responsável? O empregador, porque ele permitiu. Ele tem o dever de cuidado. E quando ele não fez, ele agiu de maneira culposa, deixou de fazer, né? Agiu de maneira negligente. Cabe ao empregador coibir o abuso de poder nas relações de trabalho e tomar medidas para impedir tais práticas, de modo que as relações no trabalho se desenvolvam em clima de respeito e em clima de harmonia. Tá? Então, isso é um dever. Categorias de assédio sexual. Pode ser por chantagem ou por intimidação. Chantagem, aceitação, rejeição de uma investida sexual faz com que o assediador tome uma decisão favorável ou prejudicial envolvendo a pessoa assediada. Então, por chantagem é simplesmente, se você não fizer algo comigo, né, algo de cunho sexual, vai acontecer isso contigo. Né? Então, eu vou te prejudicar. Ou se você fizer, eu vou te dar um bônus. Né? Então, isso é a categoria por chantagem. E a por intimidação, as condutas que gerem um ambiente hostil, intimidativo ou humilhante, certo? Lembrando que assédio sexual é crime, tá? É crime tipificado no Código Penal, artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício da função, cargo, emprego, cargo ou função, 1 a 2 anos e multa. E a pena é aumentada de 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, tá? Veja bem, assédio moral é uma violência, requer dever de indenização, mas não é crime, né? Ninguém vai preso por assédio moral. Assédio sexual, sim, tá? E tem um tipo penal que é justamente o assédio sexual no ambiente do trabalho, pena de 1 a 2 anos, certo? A indenização. Tanto no caso do assédio sexual quanto do assédio moral, o trabalhador lesado tem direito a receber indenização. Isso é uma leitura do artigo 927 do Código Civil, tá? E nós podemos ter a rescisão indireta. O que é essa rescisão indireta? Rescisão indireta é quando o ambiente de trabalho ele fica tão ruim que você
pode obrigar o empregador a te dar demissão sem justa causa. Porque assim, quando eu peço demissão, eu posso pedir demissão a qualquer momento, né? Sendo estável ou não interessa. A qualquer momento eu tenho o direito de pedir demissão. Só que quando eu peço demissão, existe uma série de condições. Por exemplo, se eu estou pedindo demissão, eu não vou ter direito a sacar o meu FGTS. Se eu estou pedindo demissão, quem vai ter que cumprir aviso prévio sou eu. Só que daí o aviso prévio, quando é por parte do trabalhador, sempre vai ser na modalidade de 30 dias. Então, ele sempre vai pagar 30 dias, né? Então, eu vou ter que trabalhar 30 dias. Eu vou ter que chegar para o meu patrão e dizer, olha, daqui a 30 dias eu vou sair do ambiente de trabalho. Então, durante 30 dias eu vou trabalhar para o patrão ter tempo de procurar alguém. Porque a coisa tem uma lógica, né? O aviso prévio, quando o patrão dá, né? Ou seja, ele me manda embora, eu tenho aquele prazo para procurar um emprego. Quando eu peço, é o prazo para que ele encontre uma pessoa para botar no meu lugar, né? Então, mas aí, nesse caso, sempre vai ser de 30 dias, não interessa quanto tempo eu estou na empresa, né? Então, quando eu peço demissão, eu tenho que cumprir o aviso prévio. Então, assim, e eu não consigo sacar o meu FGTS, né? E isso pode gerar um problema. Aí você vai dizer assim, mas eu não posso cumprir aviso prévio. Bom, então eu peço demissão hoje e esses 30 dias são descontados. Assim como o patrão, se ele não quer que eu trabalhe o aviso prévio, ele tem que me indenizar, eu também tenho que indenizar ele. Só que como que eu vou indenizar? Vai ser descontado das minhas verbas rescisórias, né? Então, acaba aí sendo um prejuízo, né? Bem grande. Então, eu posso pedir demissão. Mas nesse caso, se teve assédio moral, assédio sexual, no fundo, eu não queria pedir demissão. Eu estou pedindo demissão porque o ambiente de trabalho está me obrigando. Como é que funciona isso? Aí que a gente entra a rescisão indireta. A rescisão indireta é uma maneira de você exigir que o patrão te dê a conta como se fosse sem justa causa. Para você ter todos os direitos da rescisão sem justa causa. Mas é feito a partir de uma ação do trabalhador. Então, é uma espécie de obrigação na rescisão indireta do patrão te mandar embora sem justa causa. Para que a rescisão indireta aconteça, você tem que entrar com uma ação judicial, porque isso é decretado judicialmente. Mas se você comprovar que teve assédio moral ou assédio sexual, você consegue essa rescisão indireta. Mas tem que provar, né? Nem sempre a gente consegue, aí que entra a dificuldade da coisa, né? Muitas vezes a gente está sofrendo e às vezes pode ter uma dificuldade de comprovar, por exemplo, esse assédio moral. O assédio sexual costuma ser, assim, ter elementos de prova maior, né? Porque foi a investida sexual, né? Então teve um ato mais concreto. O assédio moral, muitas vezes, é um conceito mais fluido, vamos dizer assim, né? Aquele ambiente é inadequado, e aí como é que você prova? Então, mas os juízes sabem disso também, né? Então, sabe dessa dificuldade da prova. Agora, uma coisa, gente, quando a gente pede rescisão indireta, o dever de prova é de quem alega. Então, se eu estou pedindo uma rescisão indireta porque teve um assédio moral no ambiente de trabalho, quem teve que provar isso sou eu. Se eu não conseguir provar esse assédio moral, o juiz vai entender que não teve rescisão indireta. E aí, o que vai ser entendido? Que eu pedi a conta. Como se eu tivesse pedido a conta sem justa causa, tá? Aqui nós temos as nossas referências aí sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Certo, pessoal? Espero que tenham todos compreendidos. Qualquer dúvida, saibam que vocês sempre podem falar lá no Fale com a Tutoria, né? E temos todos os mecanismos da UFMS ali no nosso AVA, tá bom? Tudo de bom e até a próxima!